Comigo em Hebreus capítulo 6. Quero dizer a todos os irmãos e irmãs que estão nos visitando, sintam-se à vontade na casa do Senhor, à vontade para adorar o Senhor junto conosco. Aleluia. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Aleluia. Louvamos a Ti, Senhor, por Tua palavra, que agora vamos compartilhar com a Tua igreja, nesse culto de ceia, nesse mês de setembro, onde estaremos falando do tema aliança. Senhor, que o Senhor nos abençoe poderosamente através das ministrações que aqui forem feitas, e de igual modo, Pai, que hoje não seja diferente, que o Senhor mais uma vez cumpra na vida da sua igreja o seu propósito através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Como perceberam, já tínhamos anunciado e falamos agora. No mês de setembro nós vamos falar de aliança. No mês de outubro do ano passado nós falamos de aliança. E sempre uma vez por ano estaremos falando de aliança, que aliança é o assunto da nossa vida. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? Fala assim: o meu Deus é um Deus de aliança. Então nós vamos falar de aliança agora em setembro, porque no próximo sábado teremos a conferência Aliança, também acontecendo no nosso distrito, onde vai ser um tempo maravilhoso de crescimento e aprendizado para todos nós. Aqui em Hebreus capítulo 6 está falando que Jesus recebeu um ministério para uma segunda aliança, e uma aliança que é maior e melhor que a primeira aliança, porque no versículo 7 ele falou: se aquela primeira aliança tivesse sido perfeita, sem defeito, não haveria necessidade da segunda. Mas como a primeira aliança não foi perfeita e houve defeitos, então houve a necessidade da segunda aliança. Porque você conhece bem que o nosso Deus é um Deus de aliança, e no Antigo Testamento a aliança com o povo de Deus era estabelecida através da circuncisão. Só que no Novo Testamento a nova aliança, que é maior que a primeira aliança, ela é estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo. Então fala assim: o sangue de Jesus Cristo é o sangue da minha aliança. Então nós vamos falar sobre aliança, porque é essa aliança que nos define. Nós somos aliançados com Deus e com Jesus através do seu sangue, e isso nos garante a salvação, isso nos garante a santificação, e é isso que nos garante vida eterna. Você só é salvo porque um dia você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e isso te colocou nessa nova aliança que é selada com o sangue do Cordeiro. E é por isso que você é salvo, porque você está nessa aliança com Cristo. E a aliança com Cristo é estabelecida através do sangue do Cordeiro, que é o próprio Cristo. Mas pastor, o que é aliança? Então eu vou fazer algumas questões de definição para você. Aliança é um acordo entre partes. Assim, aliança é um acordo entre partes. Não importa quantas partes, querido, entre partes, entre duas ou mais pessoas, duas ou mais instituições, dois ou mais governos, duas ou mais situações, você pode estabelecer aliança. Aliança é um acordo entre partes, é um testemunho, é um concerto, é um contrato, é um pacto firmado entre dois ou mais lados, com um propósito comum entre as partes. Ou seja, a aliança é estabelecida entre duas ou mais partes, com um propósito, a fim de alcançar um objetivo que seja comum a essas partes. E nós estamos caminhando em aliança, amém ou não amém? Nós temos o objetivo de derrubar esse templo inteiro, amém ou não amém? Nós temos o objetivo de construir um templo muito grande e lindo nesse lugar, amém ou não amém? Isso só é possível através de aliança.
Eu sozinho não consigo fazer e você sozinho não consegue fazer, mas nós juntos conseguiremos fazer, aleluia. Nós juntos com Jesus e juntos uns com os outros conseguiremos fazer, porque a aliança é um pacto estabelecido entre duas ou mais partes para um propósito, para o objetivo, para o cumprimento de um propósito comum. Aliança é o estabelecimento de um pacto entre duas pessoas, grupos, equipes, povos e nações. E esse pacto deve ser levado à risca. Esse acordo, para ser levado à risca, demanda esforço dos envolvidos. Fala assim, uma aliança demandará esforço para cumprimento do pacto. Irmãos, toda aliança passará por prova. Toda aliança passará por prova. Quer ver uma aliança que você conhece muito bem? É o matrimônio. E o matrimônio é bênção, amém ou não amém? É uma aliança que foi estabelecida por Deus na terra para nossas vidas. E os matrimônios passam por provas, sim ou não? Há momentos, você que é casado, você que é casada, há momentos que você está ali estremecido nas suas estruturas, mas o pacto da aliança faz você seguir adiante, sim ou não? Porque é um acordo entre as partes. Enquanto as partes envolvidas na aliança estão ainda de comum acordo de cumprir aquele pacto firmado, a aliança estabelecida, mas vai carecer de muito esforço. Quando uma das partes de uma aliança, seja do matrimônio ou qualquer outra, ela não está mais disposta a cumprir aquilo que foi acordado para aquela aliança é quebrada. E toda aliança quebrada traz um prejuízo para todas as partes. Porque quando nós quebramos uma aliança, o prejuízo não fica só com quem quebrou a aliança. O prejuízo fica com quem estava aliançado com aquele ou com aquela que quebrou a aliança. O prejuízo de uma aliança quebrada, ele é absorvido e todos aqueles que estão envolvidos na aliança vão sofrer o prejuízo daquela quebra de aliança. Quando você está na sua casa servindo Jesus, homem de Deus, mulher de Deus, e você está servindo Jesus, e você quebra esse pacto de servir Jesus, essa aliança de servir Jesus, sua casa começa a ser atingida pela quebra do seu pacto de servir a Jesus. Porque antes você era um homem que orava pela sua casa, você era uma mulher que orava pela sua casa, você era um homem ou mulher que orava pelos seus filhos, orava pela sua esposa, orava pelo seu esposo, porque tinha uma aliança com Jesus. Mas você não conseguiu seguir adiante, quebrou a aliança, e quando você quebrou a aliança, você parou de orar pelo seu filho, parou de orar pela sua esposa, parou de orar pelo seu esposo, e por isso o prejuízo da quebra da aliança que você quebrou atingiu a sua casa. Fala comigo, toda quebra de aliança prejudica a minha casa. E preste atenção, você pode ser a parte passiva da quebra. Como assim? Não foi você quem quebrou, mas se a sua aliança foi quebrada, você tem prejuízo. Para você ver o peso do pacto de uma aliança. Você não queria quebrar a aliança, fosse um acordo, fosse um contrato de aluguel, fosse um acordo com um negócio estabelecido com o empresário, e você com o seu negócio estabeleceu um negócio com outro empresário, e o outro empresário quebrou a aliança, você também vai ter prejuízo. Ainda que você não queria ter quebrado aquela aliança, percebe isso? Amém ou não amém? Toda vez que há quebra de aliança, há prejuízo para todas as partes. Toda vez que eu quebro o meu pacto com Deus, eu sou prejudicado e prejudico quem caminha comigo. Toda vez que eu quebro o meu pacto com a Nanda, em algum acordo que eu fiz, meus filhos serão prejudicados, a Nanda e eu também seremos prejudicados. Toda vez que eu quebro um pacto que eu fiz com você, igreja, como pastor dessa igreja, eu serei prejudicado e a igreja será prejudicada. Toda vez, igreja, que a gente quebra o pacto da palavra de Deus, a igreja é prejudicada e a comunidade é prejudicada. Nunca somos prejudicados sozinhos quando a nossa aliança é quebrada. Sempre vai resvalar em quem caminha conosco e sempre vai sobrar para aqueles que seriam abençoados pela aliança. Quando ela é quebrada, eles não recebem a bênção. Então aquele que receberia a bênção agora vai receber o prejuízo, por causa do peso da aliança. Fala assim, a aliança foi estabelecida para não ser quebrada. Toda vez que se quebra uma aliança, todos da aliança têm prejuízo. Aquele que falha no acordo quebrou esse pacto, e o não cumprimento é certamente seguido de uma punição, dado que o objetivo em comum entre as partes só poderá ser alcançado com esforço de ambos os lados. O que é isso? É o que eu acabei de falar. Quando um lado quebra a aliança, todo mundo tem prejuízo.
Porque o objetivo da aliança é cumprir um propósito, é cumprir um objetivo. E se a aliança é quebrada, ninguém alcança o objetivo, todo mundo investiu e se quebrou. E ninguém teve benefício de nenhuma aliança porque ela foi quebrada. A falha de um compromete o sucesso de ambos. A falha de um aliançado na aliança vai comprometer o sucesso de ambos. Nós vamos quebrar tudo, amém ou não amém? Se você falhar, prejudica o final. Eu posso falar assim: quem está comigo para fazer essa obra? E você empolgadão: eu. Mas na hora que você tiver que fazer além do seu dízimo, na hora que você tiver que fazer além da sua oferta, na hora que você tiver que ofertar de verdade, não dar esmola no altar, porque a oferta deveria ser maior que o dízimo, porque dízimo é fruto de obediência, oferta é fruto de gratidão. Aí você dizima 10 mil reais. Quem quer dizimar aqui 10 mil reais? Entendeu o propósito, né? Para dizimar 10 mil reais, o seu faturamento foi de 100 mil reais. Você quer faturar 10 mil, dizimar 10 mil reais, mas o dízimo é obediência à palavra. E oferta é gratidão. Aí você vai lá e oferta 2 reais. Como? Você fatura 100 mil e oferta 2 reais, cadê a sua gratidão? Toda oferta deveria ser maior que o dízimo. Aí você vai ser desafiado nesse propósito, que nós temos de quebrar tudo e construir algo novo para a comunidade, para o propósito de Deus para essa comunidade, para a aliança que Jesus Cristo tem com essa comunidade, e por isso Ele nos aliançou nele, por causa do propósito que Ele tem para a comunidade. Temos nós que fazer algo maior do que temos feito para alcançar a comunidade, e isso requer aliança. E a aliança vai exigir que cada um de nós, contratantes dessa aliança, cumpramos a nossa parte e façamos nossos sacrifícios, que vai além do nosso dízimo e da nossa oferta. Porque você não tem noção do tamanho do desafio que nós temos pela frente. Só que o nosso desafio não tem noção do tamanho do Deus que nós servimos. Aleluia! Então quando um contratante dessa aliança compromete o acordo que estabeleceu, ambos fracassam, sucesso não chega para ninguém. Mas quando os aliançados cumprem o que foi acordado, o resultado sempre será satisfatório e o benefício será para todos os lados. Porque quando eu não cumpro, quebro o pacto da aliança, todo mundo sai no prejuízo. Quando todo mundo cumpre o pacto da aliança, todo mundo sai abençoado. Porque a aliança gera bênção. Fala assim comigo: a aliança gera bênção. O nosso Deus é um Deus de aliança. Manda assim: nosso Deus é um Deus de aliança. Irmãos, presta atenção. Para nós alcançarmos objetivos, como eu disse, para construir um templo novo aqui, eu não consigo fazer sozinho. E você, se propor fazer sozinho, sozinha, também não vai conseguir. Mas se nós fizermos a aliança de fazer esse templo junto, nós chegaremos nesse objetivo, sim ou não? Então a aliança nos torna melhor. Você, a aliança me torna melhor, mais capaz, com mais recursos e mais poderoso. Não é isso? Porque sozinho eu não consigo, mas com vocês eu consigo, e nós juntos conseguiremos. Só que o nosso Deus é um Deus de aliança. Só que a aliança que Deus faz não é para que Deus seja melhor. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nós vemos em Hebreus que Ele estabeleceu uma aliança no Antigo Testamento e a nova aliança no Novo Testamento. Mas por que Deus estabeleceu uma aliança conosco, se Ele não precisa ser melhor do que Ele já é? Ele já é Deus, Ele já é o Todo-Poderoso, Ele já criou os luminares e deu nome a cada um deles. Ele já mede os oceanos com a concha da mão. Ele já sabe, te conhece antes do ventre da sua mãe. Ele já te deu um chamado e um propósito. Ele pode abater, Ele pode levantar, Ele pode fazer florescer, Ele pode fazer murchar, Ele pode fazer o mar secar, Ele pode fazer a terra brotar árvores, Ele pode fazer o que quiser. Ele é Deus e não precisa que eu faça nada para que Ele seja melhor. Só que a aliança é para nos fazer melhor. Então por que Deus é um Deus de aliança? Porque Ele quer, aliançado conosco, nos fazer homens e mulheres melhores. O nosso Deus é um Deus de aliança. Não é para que Ele seja de algum modo melhor, é para que eu seja melhor. Então a aliança de Deus é um ato de misericórdia e amor. Deus me... Gente, você não tem noção. Eu sou um homem, Maurinho é um homem. Vamos dizer que nós temos objetivos comuns. Vou estabelecer uma aliança com ele que é igual a mim, para juntos chegarmos àquele objetivo. Como assim?
Digamos que a gente quer comprar um equipamento. Eu para o meu trabalho e o Maurinho para o trabalho dele. Só que o recurso que eu tenho não dá para comprar. E o recurso que ele tem não dá para comprar. Mas se eu juntar o meu com o dele, ele compra o dele. E depois no outro mês, se ele juntar o dele com o meu, eu compro o meu. Pegou? Então eu estabeleço com ele, era uma aliança. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou te ajudar a comprar o seu agora, e depois no mês que vem você me ajuda a comprar o meu. E aí a gente se ajuda porque a gente é igual. Porque sozinho a gente não consegue. Só que Deus não, cara, Deus é Deus. Ele falou assim: eu sou Deus e você é você, ser humano falho, pecador. Mas eu vou estabelecer uma aliança com você, porque eu vou fazer você alcançar objetivos que sozinho você não consegue. Só com aliança com Deus. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não precisa da aliança para se tornar um ser melhor. Ele faz aliança para me tornar uma pessoa melhor. Ele é soberano, não está sujeito a ninguém. Criou céu e terra, fez tudo, fez o universo. Ele controla, ele criou e mantém. O firmamento só está de pé porque ele mantém com a palavra dele. Haja firmamento. Querida, a lua só não cai do céu dentro do mar porque ele não permite cair. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não precisa da aliança com o homem. Mas por que ele é um Deus de aliança? Porque ele quer fazer do homem alguém que possa fazer com Deus coisas sobrenaturais. Aleluia. Ele pode salvar, libertar, fazer maravilhas, ou simplesmente não fazer nada. Porque quem vai forçar Deus a fazer alguma coisa? Ele é Deus. Ele é Deus. Deus, mesmo não sendo obrigado, Ele faz, por ser um Deus de aliança, Ele faz aliança. E toda vez que Ele faz aliança, Ele vela para cumprir a aliança que Ele faz. Então quando Deus não precisa de aliança, mas Ele estabelece uma aliança comigo, estabelece uma aliança com você. E quando Ele a estabelece, Ele se obriga a cumprir a aliança que Ele estabeleceu. Ele se coloca na condição, Iveson, ele se coloca na condição, Miriam, ele se coloca na condição, irmão Claudinho, de eu estabeleci uma aliança e eu vou cumprir a aliança, porque em Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então ele é um Deus de aliança, ainda que não precise de aliança, irmã Beth, mas toda vez que ele estabelece aliança, ele vai velar a palavra dele para cumprir. Fala assim: Deus não quebra alianças. Então, quando ele se sujeita a uma aliança com o homem, ele está se obrigando, se comprometendo ao cumprir o que foi determinado. É ele quem se sujeita em cumprir a aliança. E quando ele estabelece a aliança, ele cumpre. Ele cumpre porque vela para cumprir a sua palavra. Ninguém pode forçar Deus e obrigá-lo a fazer pacto nenhum. É Ele que toma a decisão de fazer. Jesus, você pode me curar. Se tu quiseres o seguinte, tu pode me curar. Eu quero. É vontade dele. Ele estava no céu. Na terra não havia mais profetas. Deus não falava com a terra há 400 anos. É o período intertestamentário. Não sei se você vai pegar, mas quem é da minha época, eu já tenho 47. Você ia pegar as Bíblias impressas ali na década de 80. Você ia abrir a Bíblia entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Entre os dois testamentos tinham 4 páginas em branco. E a gente achava, Ramon, que era para separar os testamentos. Mas na verdade não. Deus estava pregando sem falar nada. Aquelas 4 páginas em branco significam os 400 anos, os 4 séculos que Deus não falou. Não havia profeta na terra. Não havia profeta, a voz de Deus estava escassa, extinguiu-se na terra. O mundo caminhando no pecado, abandonou Deus. A apostasia total, virou as costas para Deus, envolvido com o pecado. Então, Deus resolveu, por Ele mesmo, se esvaziar da forma de ser Deus. Está lá em Tiago. Assumir a forma de servo, porque Ele nos amou primeiro. Então Ele estabeleceu por vontade própria essa nova aliança, essa segunda aliança que nós lemos em Hebreu, que é maior e mais poderosa que a primeira. Então Deus resolveu por si só estabelecer com o ser humano uma aliança, na qual Ele vela para não cumprir o pacto que Ele fez.
com a humanidade. Então ele se submete, ele se coloca na condição de ter que obedecer o pacto que ele estabeleceu por vontade própria. Porque, querido, você precisa entender, ele é Deus, ele faz o que ele quiser e não faz o que não quiser. Não há nada que eu possa fazer que eu possa obrigá-lo a cumprir esse pacto. Ele só cumpre porque ele se colocou na condição de cumprir. O poder está nele, o poder é ele que faz o querer e efetuar. Aleluia, ninguém pode forçá-lo, mas ele mesmo se coloca na condição dele. Jesus poderia descer da cruz. O ladrão falou: tu não é o Cristo. Ei, tu não é o Cristo, queridos. Hoje é dia de ceia, a gente lembra dessa nova aliança. O ladrão da cruz, um deles falou assim: tu não é o Cristo, salva pelo menos a você mesmo. Queridos, se Jesus quisesse, ele descia da cruz, descia fogo do céu, mandava os anjos descer e passar a espada em todo mundo. Mas ele optou pelo pacto da aliança, permanecer no Calvário para nos salvar. Esse é o poder da aliança. O poder que salva aquele que não merece. O poder que salva aquele que não é capaz. O poder que salva aquele que não é digno, chamado humanidade. Fala: o meu Deus, bate no peito, o meu Deus é um Deus de aliança. Aplauda o nome de Jesus. Oh Deus. O Senhor faz aliança conosco, não por causa dele, mas por causa de nós. Não é por causa dele que ele faz aliança, é por causa de nós. É por causa de nós. Mas uma vez estabelecida essa aliança, ele vai cumpri-la na íntegra. Na íntegra, todo o pacto. Aleluia. A aliança é poderosa demais. Vai ouvir falar muito de aliança esse mês aqui. Lá na conferência, se você não se inscreveu na conferência, ainda há tempo de se inscrever. Custa R$60, querido. Tu vai ganhar um livro maravilhoso que fala de aliança, o código da aliança. E você vai ser ministrado pelo homem de Deus que tem ministrado isso no Brasil inteiro. Esse mês inteiro vamos falar de aliança, para você entender definitivamente o que é uma aliança. E a aliança é poderosa. Eu quero falar só mais uma coisa acerca da aliança. A aliança é o caminho para a santidade. Com essa afirmação eu falo: sem aliança você não será santificado pelo Senhor. Não é simples convencer um pecador, um ímpio a ser santo. Nós, eu e você, querido, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Eu e você, por nossas atitudes, não conseguiremos ser santos. A gente não consegue por vontade própria e por atos individuais nossos sermos santos. Só que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas como é que eu vou ver Deus se eu não posso por mim mesmo me purificar? Se eu não posso por mim mesmo me santificar? Se eu não posso por mim mesmo, por ato de misericórdia, de mim por mim, fazer algo que me faça receber uma aliança com Deus? Como que eu vou me tornar santo? Através do sangue da nova aliança derramada na cruz do Calvário. Então o meu processo de santificação não é um ato solitário da minha vontade. O processo da minha purificação, da minha cura, da minha libertação, não é um ato isolado do meu querer e das minhas obras de misericórdia. Não adianta eu sair por aí distribuindo todos os meus bens. Não adianta eu entregar minha vida pelo outro a fim de me santificar. Se eu não estiver debaixo do sangue da nova aliança, eu não serei santo. A aliança é o caminho para a santidade. Um pecador, ele não consegue por si só se santificar, mas quando ele é lavado pelo sangue da aliança, ele é totalmente transformado e santificado. O meu coração quer, mas não é capaz.
E o que eu faço então? Apocalipse 3:20. Eu abro a porta. O que eu consigo fazer, Wendel? Que eu quero ser um homem de Deus. O que eu consigo fazer, Vinícius, Naldão? Ei, minhas irmãs, o que eu consigo e você consegue fazer para ser santo? As nossas atitudes não podem nos santificar, irmã Sueli. Então o que eu faço? Eu aplico o Apocalipse 3:20 na minha vida. Eu abro a porta do meu coração. É o melhor que eu posso fazer por mim. E as demais coisas, o céu entra, limpa e não será acrescentada. É Ele quem faz a santificação, a purificação. É um ato do sangue de Cristo em mim. Só que esse sangue é o sangue da nova aliança. Se eu não estiver na nova aliança, eu não tenho essa purificação. Eu não tenho essa santificação. Um ímpio sozinho não consegue. Mas quando é tocado e lavado pelo sangue da aliança, ele é transformado e santificado. O caminho da santidade está na aliança. A porta da santidade é o sangue derramado na cruz do Calvário. É por isso que quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou lavado por esse sangue, e eu sou remido, redimido, restaurado, recuperado. Eu nasço de novo por causa do sangue de Cristo, que é o sangue da nova aliança. Que é essa aliança de Hebreus, que é melhor que a primeira aliança, porque a primeira aliança foi falha, não foi completa, porque de fato se fosse não teríamos a segunda. Aleluia! O sangue de Jesus é o sangue da aliança e nos purifica de todo pecado. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ei, não existe outro caminho. Só pelo sangue eu me torno integrante da nova aliança. Aplauda mais uma vez a Jesus. E aí, muitas pessoas ficam frustradas, chateadas, porque querem ser um homem de Deus, querem ser uma mulher de Deus, não estão brincando de ser crente, estão lutando para se tornar melhor, um homem ou mulher melhor, crente de verdade. Fizeram inúmeras tentativas, foi para encontro, foi para reencontro, veio para seminário de libertação, veio para seminário de cura, foi para conferência de aliança, fez um monte de coisa, mas nada mudou. Sabe por que não mudou? Porque continua fazendo na sua força, ao seu modo e ao seu jeito. Não é o seu sangue que te purifica, é o sangue de Jesus. Muitas pessoas estão frustradas em suas tentativas de consagração, porque trabalham somente com o esforço humano. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cedo ou tarde, não aguentam suportar o clamor do mundo batendo na porta, o pecado batendo na porta, a tentação batendo na porta, as coisas acontecendo na sua vida, e as coisas ruins acontecendo na sua vida, e Satanás investindo na sua vida, contra a sua vida, atingindo você nas suas fraquezas e nas minhas fraquezas. Enquanto eu continuar tentando fazer do meu jeito, eu não vou conseguir. A única forma de eu conseguir é me chegar aos pés da cruz e falar: me lava, Jesus, derrama teu sangue sobre mim. Só assim a gente consegue. Então qual é a direção, pastor? Qual é o conselho que você me dá? Faça todo esse seu esforço humano, mas não faça isso sem se submeter à cruz de Jesus. Não é só a sua parte. O seu esforço humano é sair do comodismo e ir lá e abrir a porta do seu coração. É viver na cruz, entregar a tua vida, deixar lá e deixar Jesus fazer o que o sangue dele se propôs a fazer: nos santificar. Fala assim: santificar é arrancar de mim aquilo que não presta, para ir para o céu comigo, ainda que eu não queira abrir mão. Porque pela minha vontade eu não quero abrir mão de coisas que me atrapalham de ir para o céu.
Por minha vontade, eu não vou querer arrancar de mim coisas que eu gosto de que estejam em mim. Por exemplo, a árvore, quando precisa ser podada, ela mesma se poda ou não? O que eu preciso para que uma árvore seja podada? Que alguém venha e pode. É uma ação externa à vontade da árvore. Ou seja, lá em João capítulo 15, quando Jesus fala assim: quem não dá fruto será lançado fora, os que dão fruto serão podados, cortados, para que dê mais fruto ainda. Significa dizer o seguinte: a árvore consegue muito mal se livrar de fruto podre e folha seca. Galhos que roubam energia para que ela possa produzir mais, ela não consegue abrir mão. Então o agricultor, que é o próprio Deus, lá de João 15, vem e corta. Então tem coisas que a gente se submete a Jesus e deixa o sangue dele começar a fazer parte da nossa vida, e a gente começa a caminhar nessa aliança. São coisas que ele vai arrancar de nós, porque até aqui eu produzi essa quantidade de fruto com essa qualidade, mas o que ele tem para mim é maior e melhor. Só que o maior e melhor, para eu produzir, eu careço de passar por uma poda, por um processo de purificação, de santificação, que só vai acontecer se eu estiver na aliança, porque o sangue dele é o sangue da nova aliança. Então, se você não caminha em aliança, tu não vai cumprir o teu propósito. Se você não caminha na aliança, você não está com Jesus, porque Jesus derramou o sangue da nova aliança. Querido, você precisa começar a viver mais do que a teoria. Tem gente que vem à igreja e dá glória a Deus, e dá aleluia, rodopia no poder, e sente a presença, se arrepia todo, chora, ri, e acontece tudo isso, e fica lindo e maravilhado. Quando vai embora não bota nada em prática. Não adianta. Não adianta. Eu tenho que pegar meus 5 pães e 2 peixes e botar em prática. Então eles multiplicarão. Então eles multiplicarão. Se eu guardar os pães e os peixes, eles apodrecerão. Pão e peixe foi nos entregue para ser multiplicado na vida de outras pessoas. E isso só acontece quando eu cumpro o que Jesus falou: vai lá e distribua, vai lá e alimenta, vai lá e os apacente, os sente em círculo, de 10, de 50, de 100, e vocês, discípulos, os alimentem com 5 pães e 2 peixes. Se eles tivessem guardado 5 pães e 2 peixes, a multidão não seria alimentada e o pão e o peixe ia apodrecer. Então não adianta receber tudo que você está recebendo aqui, chega lá e não botar em prática, apodrece. E você fica vivendo de bolô, de pão mofado. Fica vivendo de catinga de peixe podre. Porque você recebe aqui, mas não aplica lá fora. Não vai acontecer na sua vida a santificação. Amém, igreja? Não dá para ficar só na teoria. Não dá para ficar só na teoria. É preciso começar a praticar. É preciso começar a praticar. A gente ensina sobre perdão aqui o tempo inteiro. Tem perdoado? A gente ensina sobre comunhão e unidade o tempo todo. Você tem andado em comunhão e unidade? Que é diferente de panelinha. Lá na sua célula, você tem uma célula ou tem uma panela? Quem chega de fora pode entrar ou é excluído? Está na aliança ou não está na aliança? Porque na aliança de Cristo todo mundo é igual, irmãos. Na aliança do capiroto, ele que faz a acepção de pessoas. Se na sua célula está fazendo a acepção de pessoas, o capiroto está reinando na sua célula. Vai recebendo aí, dá nota aí que terça-feira tem reunião. Quem é? Está andando em comunhão, está colocando em prática. Não adianta encher a igreja e falar glória a Deus, aleluia, e amanhã não colocar em prática. Eu sair daqui e não colocar em prática e não viver isso. Não adianta. Está na hora de sair da teoria e vir para a prática. Uma vez que o sangue da aliança lhe alcançar, as coisas mudam definitivamente. E essa é a grande diferença entre um crente e outro. Tem todo mundo junto na mesma igreja, mas tem gente que está aliançada, tem gente que não está. Ou eu estou enxergando errado? Estou certo, intercessora? Há na igreja os que servem somente conforme a religião, seguem regras,
mas por estarem selados, por não estarem selados na aliança, tropeçam com mais frequência e dificilmente terão êxito na santidade, porque a aliança gera santidade. Se você está na igreja e não está na aliança, é só um religioso, tu não vai alcançar a santidade que você precisa, e é aquela que você deseja, porque tem um monte de gente que quer, só não entendeu como chega lá. Irmãos, para chegar lá é se submeter ao sangue de Cristo e colocar a palavra em prática. Aleluia. O pecado está no ser humano, e a única forma de Deus olhar para nós e achar pureza é através do sangue da aliança. Por quê? Porque eu sou pecador, eu, pastor Ricardo. Por quê? Porque a palavra diz que eu sou. Aquele que diz não ter pecado está mentindo. Vai lá em 1 João, lá em 1 Pedro. Arrependido, mas pecador. Remido, mas pecador. Você também é pecador, amém ou não amém? É, porque se não fosse ia ter só eu na igreja aqui, porque estava todo mundo arrebatado igual foi Enoque. Como você está aqui, eu também, a gente está igual. Nós somos pecadores num caminho, num processo de santificação, e o pecado está em nós. Então por que eu não fui consumido pelo fogo do Senhor? Porque o sangue de Jesus Cristo me justificou, me santificou. É a ação de fora de mim para mim. É como Cristo foi lá batizado, desceu o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus e falou assim: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo nos vestiu com novas vestes. Vocês lembram quando Adão e Eva pecaram? Jesus ia ter com eles todos os dias na viração do dia. Ao final do dia, no início da noite, Deus ia ter com eles. Corrigindo a fala, Deus ia ter com eles todos os dias. Um dia Deus chegou lá: Adão, Eva, cadê vocês? Deus sabia onde ele estava, sim ou não? Sim, sabia. Só que Adão e Eva não estavam no lugar de costume, porque eles tinham pecado. Assim, tinham pecado. Todo aquele que peca perde a posição que estava diante de Deus. Todos os dias eles estavam no mesmo lugar, no lugar de encontro com Deus. Mas aí eles pecaram. Deus chegou para o encontro, no lugar marcado eles não estavam lá. Por quê? Porque o pecado me remove da minha posição diante de Deus. Estavam escondidos, e Deus falou assim: cadê vocês? E eles apareceram vestidos com folhas de árvore, de palmeira, protegendo a sua nudez, a vergonha. E Deus falou assim: o que aconteceu? Não, Eva comeu o fruto e tal, agora eu vi que está pecado e tal, todo mundo lá, nu, não sei o quê, e tentando cobrir a vergonha. Aí Deus sacrificou o animal, da pele do animal fez roupas para Adão e Eva. O que isso quer dizer? Adão e Eva tentaram proteger a sua vergonha diante de Deus e não conseguiram. Então Deus é aquele que é o único capaz de, diante dele, cobrir a minha vergonha para ele. Você entendeu isso? Quem cobre minha multidão de pecados é Deus através do sangue de Cristo. Quando Ele olha para mim, Ele não vê mais o pecado, porque Ele mesmo escondeu o pecado em mim, na aliança do sangue de Cristo. E isso é a justificação. E é por isso que eu posso ser filho dele. E é por isso que eu consigo a minha salvação. Não por meus atos, mas pelo sacrifício dele. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então eu sou um pecador, você também. Mas aí Deus vem e nos santifica pelo sangue da aliança. O pecado está no ser humano, e a única forma de Deus olhar para nós e nos achar pureza em nós é através do sangue da aliança. Abre a tua Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 7. Aquele relógio lá está ruim, né? Ok. 1 João capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem nos purifica do pecado? O sangue.
não são as minhas vestes que eu faço para mim mesmo, não é meu argumento, não é minha retórica, não é minha santidade humana, é uma coisa que não existe, mas pregador inventa termo. Santidade humana não é o sangue de Cristo. Eu queria falar 3 coisinhas com você. Esse versículo começa a dizer: se andarmos na luz, ou seja, eu preciso de um esforço para estar com Deus, porque Ele é o Pai das luzes. Ou seja, se eu andar na luz, ou seja, se eu optar em sair do meio das trevas e andar para a luz. Você lembra de João também falando, só que lá no Evangelho, capítulo 3 do Evangelho de João, dos versículos 16 ao 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não está condenado, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica a luz se aproxima da luz, mas todo aquele que não pratica da luz, que não vive da luz, que não quer caminhar com a luz, foge da luz, porque para que suas obras não sejam arguidas. Ou seja, a decisão do ser humano, ele é caminhar nas trevas ou caminhar na luz, é caminhar com Satanás ou caminhar com Deus, é caminhar no mundo ou caminhar na nova aliança. Essa é a nossa decisão. Então eu e você temos que ter o esforço de caminhar com Deus, e o caminhar com Deus, nos afastando das trevas, Ele nos tira lá do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Então eu preciso caminhar com Deus para manter a minha aliança. Segundo ponto, mantemos comunhão uns com os outros. Não basta somente fazer aliança com os irmãos, é preciso manter. Eu posso fazer um ato profético aqui agora. Levanta a mão, pega a mão do seu irmão, pega a mão da sua irmã. Vamos orar, estabelecer uma aliança. Eu tenho aliança contigo, irmão. Eu tenho aliança contigo, irmã. Isso é lindo e maravilhoso. Mas o bonito disso é manter. É o processo do manter. E toda aliança passará por prova. Toda aliança passará pela prova da aliança. É hora da treta que você fala assim: pela minha aliança eu vou para a cruz, porque o propósito da aliança é maior do que a minha vida. Lembra que a aliança tem um propósito comum para quem se aliançou? Esse propósito tem que valer o preço da minha vida, porque valeu o preço da vida de Jesus. Jesus falou assim: eu até posso, mas Pai, seja feita a sua vontade, porque a sua vontade é o seu propósito dessa aliança, é maior que a minha vida. Então quem anda na aliança está pronto para ser ofendido. Quem anda em aliança está pronto para ser negado, chicoteado, cuspido, crucificado, porque o propósito da aliança do sangue é maior que a minha vida. Ah, pastor, estão falando mal de você. Falar mal, nem me crucificaram ainda, só estão falando mal. Jesus foi pregado na cruz, irmão. Manter comunhão com os irmãos é um desafio de perseverança. É um desafio de perseverança. E perseverar é continuar fazendo, ainda que você não tenha forças. Você não quer mais, você vai fazer. Você não vê mais benefício para você, mas é para a aliança, você vai fazer. Você vai fazer. Porque Jesus, ele abriu mão de qualquer benefício de descer da cruz e ser o super Jesus. Mas ele preferiu ser aquele que padeceu no Calvário, o cordeiro mudo que foi para o matador. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Observe a ordem, queridos: me aproximo de Deus, mantenho um bom relacionamento, e então o sangue de Jesus me purifica. Então eu sou purificado quando eu caminho com Deus, e quando eu permaneço em aliança com meus irmãos, o sangue de Cristo me alcança e me purifica. Amém ou amém? O sangue me purifica de todo o pecado. Irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, a todos e de qualquer pecado.
a todas as pessoas ou de qualquer pecado. Não há uma pessoa nessa terra que o sangue de Jesus Cristo não os possa purificar. Eu assisti uma pregação há uns anos atrás, cerca de 2 ou 3 anos atrás. O pregador falava que o Espírito Santo falava com ele que ele tinha que estar preparado para chegar no céu. E quando for sentar à mesa das bodas com o cordeiro, ele via lá o nome dele, pastor fulano, e do lado do nome dele tinha o nome de uma pessoa que ele não gostava, um ativista político de um partido que é oposição ao partido que você comunga da mesma opinião, por exemplo, ou alguém da comunidade que você sabe que anda em caminhos esquisitos, e aí você vê essa pessoa, daqui a pouco o nome dela lá no céu. E você faz se perguntar, mas por que o nome dela está aqui? Porque a salvação é para todos que quiserem receber a aliança. Tem a escolha de querer ou não querer, mas a oportunidade todos têm. Porque o sangue de Jesus Cristo purifica todos de qualquer pecado. Bota a mão assim. Você quer o quê? Espelho. Fala assim, cara, purificou você. Se purificou você, e você sabe quem você é, você é melhor que alguém? A aliança com Jesus nos revela no plano de salvação, nos faz iguais. Por isso que em Hebreus, que nós lemos, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador e superior aliança instituída com base em superiores promessas. Ou seja, essa aliança é maior, a promessa é maior, o ministério é maior, e Jesus é quem cuida disso. Versículo 7 de Hebreus 8. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, a aliança da circuncisão, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para essa segunda aliança que é a superior. Fala assim, o meu Deus é um Deus de aliança. Hoje é primeiro domingo, e a cultura da igreja no primeiro domingo nós comungarmos, virmos à mesa do Cordeiro para a ceia, para rememorarmos essa grande e maior aliança, que é a aliança do sangue. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar.